Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Olá, movimento sindical do Brasil e do mundo, porque na internet você fala com o Brasil e fala com o mundo. Alguém poderá estar nos assistindo aqui no Ibirapuera, como na Oceania, do outro lado do mundo. Então, estamos aqui já aproveitando e cumprimentando a todos. Começa Repórter Sindical, o programa que põe no ar o mundo do trabalho, que põe nesse imenso mundo da net o assunto trabalhador, o assunto sindicalismo, o assunto luta sindical, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao movimento sindical e à luta dos trabalhadores. Nós estamos aqui hoje com alegria recebendo um amigo, né? Que a gente no mundo, na vida sindical vai fazendo amizades também, né? Não é só disputa, só trabalho profissional. Que é o João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical. Obrigado, Juruna. Obrigado a você pelo convite. Muito obrigado. Antes de passar as perguntas para o Juruna, começar o debate aqui hoje, nós não vamos debater, não será um debate muito quente, porque somos santistas, então aqui há um entendimento prévio entre nós, torcedores do Santos. Eu quero apresentar a Ariane Soares, que é a nossa repórter, né, que vai encaminhar as perguntas dos internautas, ok? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Franzinho. Boa noite, Juruna. Boa noite a você, internauta. E a você que nos acompanha, tem alguma dúvida, mande perguntas através do chat, que fica aí ao lado direito da sua tela, ou também pelo e-mail repórter@agenciasindical.com.br, e também tem a possibilidade de você mandar pelo WhatsApp. O número do WhatsApp é 011 99737 0067. Repetindo, 99737 0067. Obrigada. Juruna, você vê que se depender da Ariane, daqui a pouco eu não vou apresentar mais o programa aqui, né? Que ela tem um desempenho, fotografa bem e fala muito bem, né? Que bom. Bacana, né? Bom, muito bom isso. São os novos talentos aí da comunicação que vão surgindo e, naturalmente, para ir substituindo os mais antigos. Juruna, o tema do programa hoje é Sindicalismo e Democracia. Eu sou militante do tempo em que havia ditadura. Quando eu participei da greve dos jornalistas em 79, a ditadura ainda era drástica, não era moleza fazer sindicalismo. E você também começou sua vida sindical, carreira sindical, ainda na época da ditadura. Qual é a vantagem para o trabalhador, para o padeiro, para o motorista, para o bancário, para o jornalista, para o metalúrgico, para o químico, viver na democracia e ter atividade sindical no regime democrático? Ganha o que com isso? É uma vantagem muito grande, né? Eu acho que é fundamental, porque sem a democracia nós não podemos conversar sobre os problemas, nós não podemos chegar no patrão e exigir o nosso direito, nós não podemos ter o direito de voto para escolher os nossos representantes, nós não podemos ter um jornal para poder divulgar nossas ideias, um programa como esse estaria censurado. Então eu creio que a democracia é uma coisa fundamental para a sociedade, é uma coisa fundamental para os trabalhadores, porque na democracia sempre nós podemos ter o diálogo, nós podemos colocar nossas propostas e nós podemos ir à luta por elas. Eu acho que é fundamental a todo trabalhador, a toda trabalhadora entender que na democracia, onde você pode opinar, você pode fazer o que você pensa junto com o seu grupo, é fundamental. Às vezes me entristece ver algumas faixas assim no Facebook, né? A volta do golpe militar, a volta da ditadura. É uma pena porque às vezes o debate também não se aprofundou muitas vezes na escola, na sociedade, sobre essas questões fundamentais, que entre elas eu acho é a democracia. Ô Juruna, eu acho que é um marco fundamental na democracia moderna, que é a Constituição Cidadã, a Constituinte de 88. Eu quero crer, pela minha experiência, que eu participei daquelas marchas da Constituinte, aqueles debates todos, ainda na época da Comissão de Sistematização, que presidida pelo Fernando Henrique, aliás. Eu vejo que aquilo criou um diferencial na vida do Brasil. O Brasil era um antes da Constituição, e, a meu ver, é o outro e melhor a partir da Constituição de 88. Você acha isso também? Acho isso, tenho certeza disso. Vou citar um exemplo. Antes de 88, nós tínhamos a chamada Lei de Greve 5.330. Né? Essa lei de greve só permitia fazê-la se fosse por atraso de pagamento.
Tá. E tinha que avisar o tribunal que ia fazer. Mas a greve de reivindicação não podia ter. Greve de reivindicação não podia. Então, todas as greves que foram ao tribunal naquele momento, e várias pessoas participaram disso, eu participei, você, desses anos, quando chegava no tribunal, a voz que se dizia era o seguinte, o tribuno, né, o juiz, as reivindicações são justas, Mas a greve é ilegal. mas a greve é declarada ilegal porque só é permitido fazer greve por atraso de pagamento. Então, tudo aquilo que se fazia, do conflito que se tinha naquele momento, se precisasse de uma conciliação no tribunal, e aí os patrões enviavam, digamos assim, o conflito para o tribunal, porque sabiam que lá seria decretada ilegal, e na ilegalidade da greve, vários companheiros, várias companheiras perderam o emprego por justa causa. A empresa tinha direito a demitir por justa causa. E vários companheiros nossos perderam o emprego por justa causa, por estar exigindo um salário melhor, exigindo uma bota. Mas não podia fazer nem greve se teve um acidente de trabalho, mutilou, cortou um dedo, uma mão, não podia nem por causa disso? Não podia. Então, eu sinto que, se nós pegarmos na história, você vai ver que 78, com aquela eclosão das greves por empresa, você vê que isso foi sendo superado aos poucos, não pela lei, foi sendo superado na prática, porque também ninguém queria, o empresariado não queria manter sua empresa parada por longo tempo. Então as empresas buscavam negociar diretamente, entendeu? Então, mesmo que a greve fosse julgada ilegal, muitas vezes a greve continuava e aí o patrão não tinha uma saída a não ser negociar. Quando ele bancava a greve até o fim, como foram casos que eu conheci na época, Valita, por exemplo, nós tivemos vários companheiros demitidos por justa causa. Entendi. Ô Juruna, quando você falou agora há pouco dos saudosistas da ditadura, alguns sentem saudade daquilo que nem viveram, né? Nem sabem o que foi aquilo. As pessoas às vezes pensam assim, a ditadura é boa porque tem ordem, a ditadura é boa porque tem disciplina, né? Não havia, acho que nada mais desorganizado e caótico que o Brasil naquela época da ditadura. Havia um ambiente de ordem unida, mas isso não quer dizer, isso não se aplica à nacionalidade, não se aplica à população, isso se aplica, digamos, às Forças Armadas. Mas as pessoas, quando falam da ditadura, não se lembram ou talvez desconheçam que não era só a repressão ao adversário político. A ditadura instituiu uma política de arroxo salarial, uma política oficial de Estado de arroxo. O salário mínimo é essa miséria até hoje, ainda em consequência daquele arroxo da ditadura, não foi isso? Você lembrou uma coisa bem, os aumentos eram decretados pelo governo e sempre abaixo do que deveria ser, primeiro. Segundo, você não tinha essa negociação direta entre trabalhadores e empresários como existe hoje. Hoje, um metalúrgico, por exemplo, da nossa capital, aqui de São Paulo, a database dele é o final do ano, ele tem uma data em que o patrão é obrigado a negociar com os sindicatos. Naquela época não era assim, entendeu? Era tudo, digamos assim, decidido pelo tribunal. Eu acho que você citou bem, é uma das conquistas da democracia, é uma das conquistas dos trabalhadores, né? Você pegou assim os anos 80, só para a gente lembrar um pouquinho a história do nosso país. Você lembra que no início do século passado, 1905, 1906, né, o conflito social, a greve era tratada como caso de polícia. Sim. Não é? E forte repressão. Forte repressão, gente que foi exilada porque era espanhol, era português e estava participando da greve, expulso do país. Então, eu vejo assim, fundamental na vida nossa, descobrir as vantagens de viver num ambiente democrático, né? Um ambiente democrático para você reivindicar seus direitos, um ambiente democrático para você assistir os filmes que você quiser assistir, ouvir as músicas que você quiser, não é? Sim. Então isso é fundamental na vida social. Hoje, você lembrou bem, hoje talvez as pessoas não tenham noção, porque esse não é um item fundamental que é debatido na escola, né? A escola às vezes não debate essas questões com os alunos da história, no sentido de valorizar, digamos assim, o seu conhecimento sobre a democracia, sobre os seus direitos, como foi conquistado, e assim ter um ganho político. Né? Então, por exemplo, vamos supor, o fato de viver na democracia, você ainda continua com as classes sociais. Existe a classe operária, os trabalhadores, existe a classe empresarial, não é isso? E existem os conflitos que aí advêm. Então, na democracia, esses conflitos têm que ser, digamos assim, debatidos. Agora, a democracia em si não garante as suas vantagens.
Né? O que garante as suas vantagens é você aproveitar da democracia para se organizar no sindicato, organizar seu time de futebol no bairro, sua associação de moradores, participar do seu partido que você goste, né? Organizar partido, né? Participar da igreja, né? Que você queira. Então é fundamental na democracia você exercer o seu papel cidadão, como trabalhador, como morador do bairro e como morador de uma cidade. Porque às vezes a gente pensa que nós estamos na democracia porque eu voto em você, eu vou votar naquele candidato. Esse é um aspecto, né? Esse é um aspecto positivo, mas não é o fundamental. O fundamental é você se apropriar das organizações que você possa constituir e juntar-se com outras pessoas que pensam as mesmas ideias. E claro que outros também vão se organizar que pensam diferentes. Então, na democracia, esses conflitos existem e existem regras que você citou aqui. Existe uma Constituição que garante esse debate, garante essa diversidade de opiniões e é fundamental a gente conviver com isso e não achar que o mundo vai cair por causa disso. Perfeito. Por falar em Constituição, a minha tá velha, amarrotada, usada, é que eu uso muito, tem grampo aqui, eu consulto com frequência a Constituição brasileira, a Constituição Cidadã, bem denominada pelo saudoso Ulisses Guimarães. Júlio, nós vamos chamar agora uma correspondente, que é a nossa Milene, simpaticíssima Milene, falar do contrato da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Turismo e Hospitalidade. Ela entra pelo Skype, né? Sistema de Skype, é isso? Vamos lá? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzinho. Boa noite a todos. Os trabalhadores em fast food do Brasil e do mundo vão dar um importante passo contra os abusos trabalhistas cometidos pelo McDonald's agora em agosto. No dia 19, no Hotel San Marco, aqui em Brasília, a contrato em parceria com a nova Central Sindical de Trabalhadores e o CEU, um sindicato internacional do setor de serviços ali dos Estados Unidos, vão estar realizando o primeiro Congresso Mundial dos Trabalhadores em Fast Food. Entre os temas será debatida a atuação da empresa McDonald's no mundo, suas práticas empresariais, violações trabalhistas e condições de trabalho dos empregados em todos os 17 países que participarão do evento. Já no dia 20, um dia depois do Congresso, vai acontecer uma audiência pública no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paulo Paim, para se levantar, então, toda essa problemática em torno do McDonald's e tentar, então, achar uma solução para esses trabalhadores de todo o mundo que buscam melhores salários e condições de trabalho, além do direito de se sindicalizar. Então, nós teremos aí um importante passo em favor desses trabalhadores e eu tenho certeza que vem muita novidade por aí. Eu agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito bem, voltamos com o repórter sindical, o mundo do trabalho no ar. Eu deixei meu celular aqui do lado, né? E aí eu vi que qualquer coisa eu atendi. Sabe por quê, Júlio? Porque era minha mãe. Quase que eu parei o programa para atender minha mãe. Mãe, depois eu ligo para a senhora, tá? Segura um pouco aí. As mães têm absoluta prioridade em tudo, né, Júlio? Ô, Júlio, nós estamos aqui no programa de hoje falando da relação de sindicalismo e democracia. Nós dois, até pela idade que temos, já passamos dos 25, nós convivemos com um período em que o Brasil não tinha liberdade e agora nós convivemos com um país que ele tem plenitude democrática, tem defeitos, né? A democracia é boa porque ela permite ser corrigida, mas não nós estamos muito distantes e anos à luz à frente daquela situação que nós vivíamos. Eu olho para os ambientes de fábrica, shopping, banco, vejo muito jovem. Jovens que não têm a memória e não têm a cultura daqueles anos que nós temos. Como é que o movimento sindical pode levar uma mensagem para o jovem falando da vantagem, dos ganhos que o trabalhador, que o cidadão, que o brasileiro tem de conviver na democracia? É com o jornal do sindicato, é com o site, é com as redes sociais? Como é que você vê isso, você que é um ativista das redes sociais? Eu vejo, Franzinho, que nós temos que usar os instrumentos que existem hoje, não é? Eu creio que para você distinguir períodos assim de vida ou da história do país, você tem que divulgar, né? E aí divulgar, se por exemplo tem o jornal do sindicato, eu creio que os jornais do sindicato deveriam ter uma página em que mostrasse a história do nosso país, mostrasse a história daquela categoria, mostrasse a história da cidade e pequenas conquistas, né? Por exemplo, o 13º que nós vamos receber no fim do ano, não é? Nós sempre tivemos o 13º? Não.
Não. João Goulart, né? Foi a lei do João Goulart. Foi a lei do João Goulart, mas antes do João Goulart... Teve muita luta. Teve muita luta. Em 1961, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos, ali de São Paulo, na rua do Carmo, 171, onde era antigamente, foi cercado pela Polícia Militar porque os trabalhadores estavam lutando pelo abono de Natal, não é? Depois se transforma em lei, né? Depois vem a lei, tal, e hoje todo mundo chega no fim do ano, quando chega dia 30 de novembro, que era a primeira parcela, e dia 20 de dezembro, que era a segunda. Mas, historicamente, não foi assim. Sim. A lei, você mostrou a Constituição. Vários itens que estão ali hoje garantidos na Constituição, foi muita luta, foi muita demissão, foi muita perseguição, foi gente para a cadeia, não é? Então, a nossa história do nosso país, ou de qualquer país, foi escrito com conquistas, direitos, e onde a democracia não existia, ela tinha que ser combatida no sentido de fazer prevalecer o direito da negociação e o direito da conquista. E aquelas conquistas ali numa fábrica, aqui naquela categoria, acaba se transformando em lei que hoje está na Constituição, está na CLT, muito bonita ali, mas a história, eu acho que é fundamental os sindicatos divulgarem no site. Eu acho que é importante. Sim. Porque hoje a juventude utiliza muito os computadores, nem computador utiliza mais, está direto no celular. Então é fundamental que o sindicato possa trabalhar essa ideia, possa investir nisso. Às vezes o sindicato investe muito só no advogado, que é fundamental, no economista, que é fundamental, mas é importante ter o jornalista, é importante ter pessoas que entendam dessa nova tecnologia de comunicação e possa fazer com que os direitos e a história do seu país, a história da sua categoria seja divulgada. Perfeito. Juruna, nós vamos agora passar para a nossa Ariane Soares. Tem pergunta, telespectador? Mandam pelo... Tem já algumas perguntas aqui. A primeira pergunta foi enviada pelo WhatsApp e ela é de José Pereira dos Santos, presidente dos metalúrgicos de Guarulhos e região. A pergunta é a seguinte: você é filiado a algum partido político? A qual partido? E por que é importante sindicalista ter militância partidária? Então, esse é um dos instrumentos, né, Franzinho? Eu tive a chance de trabalhar na Petrobras, lá em Cubatão. Naquela época, o Partido Comunista era um partido na ilegalidade, né? Existia só a Arena e MDB. O Partido Comunista era o PCB, o partidão. Era o PCB, o partidão, né? E a gente participava ali escondido. Eu acho que é fundamental a pergunta do Pereira, porque eu sou um sindicalista, participo dos metalúrgicos de São Paulo. Agora, eu posso escolher uma agremiação política, porque estamos na democracia. Eu, por exemplo, escolhi o PDT, né? Outro companheiro pode escolher o PT, outro pode escolher o Solidariedade. Quer dizer, isso não é o que nos divide. E isso até enriquece, digamos assim, o debate na categoria, o debate numa assembleia. Então, eu creio que é importante participar também do partido político, porque no partido é onde você escolhe os representantes que vão participar da Câmara de Vereadores, né, da Câmara Federal, Estadual, lançar gente para ser governador, presidente da República, e isso é através do partido. Então, se organizando no partido também é importante, porque várias leis, várias questões que são debatidas na Câmara Municipal, na Câmara Estadual ou lá em Brasília, será o partido que vai levar essas bandeiras, né, que vão levar aquilo que interessa ao seu povo, aquilo que interessa aos trabalhadores e à sociedade em geral. Então, participar de um partido, e eu digo, é sempre bom escolher um partido que se aproxime das suas ideias, um partido que se aproxima das ideias dos trabalhadores e do interesse da sociedade, para que a gente também não seja sectário nas nossas opiniões. E não falta partido, tem partido pra caramba. Aliás, no Brasil tem bastante partido, quer dizer, você pode escolher, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem gente que se lança fora do partido, porque a gente fala assim que os Estados Unidos tem só 2 partidos, conversa, né? É que os 2 é que vão chegar no debate. Sim. Mas tem o Partido Comunista, tem gente que pode se candidatar mesmo sem ter partido. Independente. E isso cria um debate na sociedade de opinião e de defesa, porque a democracia permite que ele vá à TV, que ele tenha instrumentos como televisão, rádio, jornais para debater essas ideias. Perfeito. Juruna, antes de retomar aqui a conversa contigo, eu quero mostrar e agradecer o Jornal Diário de São Paulo, quinta-feira, 6 de agosto, o Diário Sindical, TV, programa entrevista diretor da Força Sindical. Deram uma nota bacana isso, né, Juruna? Bacana. É uma mídia apoiando a outra, né? Diário de São Paulo, é bom porque os jornais são instrumentos assim que divulgam as experiências dos trabalhadores. Quantas vezes os Notícias Populares na época, o Diário
que era o Diário Popular e agora é o Diário de São Paulo, são instrumentos positivos, porque às vezes você faz uma ação lá na Zona Sul com 500 trabalhadores, se não tiver a comunicação, se não tiver um rádio, um jornal como esse que você citou, o Diário de São Paulo, aquela ação acaba não sendo divulgada. É importante que as pessoas conheçam o que está acontecendo na sociedade, até para copiar, digamos assim, pô, aquele pessoal conquistou 40 horas, por que eu não posso conquistar? Não é? Então, a democracia permite que haja jornais que possam publicar ideias, que possam publicar aquilo que está acontecendo. E sempre digo, é bom lembrar, nem sempre foi assim. Sim, sim. Né? Eu lembro que o Estado de São Paulo, na época da ditadura, eu comprava o Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, o Estadão, quando era censurado, Sim. aí vinha aquelas Receita receita de bolos e poesias do Camões. É, né? Então aquela parte não deixava em branco, colocava poesia. Né? Então, quer dizer, na censura é ruim, a ditadura é prejudicial à sociedade e principalmente aos trabalhadores. Perfeito. E não há democracia sem liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é condição essencial de qualquer regime democrático. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é porque nós temos possibilidade de ocupar um canal de TV, no bom sentido, para expor aqui o pensamento do movimento sindical, o pensamento daqueles que militam em partidos democráticos e também nas entidades de classe. O Juruna é dirigente dos metalúrgicos de São Paulo e é diretor da Força Sindical. Juruna, você como metalúrgico, qual que era a sua função? Você era inspetor de qualidade. Inspetor de qualidade. Eu eu comecei minha vida sindical na Baixada Santista. Tá. Trabalhei em Cubatão, na refinaria Presidente Bernardes. Tá. Aí, em 76, eu pedi demissão da Petrobras, né? E fui para a Juventude Operária Católica. Pedindo demissão da Petrobras. Aí fui eleito para a Juventude Operária Católica e fiquei de 76 a 79. Aí mudei aqui para São Paulo, comecei a trabalhar na Zona Sul, trabalhei na Semicron como inspetor de qualidade, depois fui para a Indústrias Vilares, que faz a escada rolante, que faz os elevadores e aquele motorzão do metrô. Era isso que a gente fazia. Essa empresa era de Interlagos e mudou para Londrina, para lá. Perfeito. O Edu está me dizendo para chamar a reportagem, mas antes da reportagem, como nós falamos em partido político, eu já mostrei no primeiro programa um convite do PDT, Congresso Sindical do Estado de São Paulo, que acontecerá amanhã, dia 7, das 10 às 13 horas, na sede do partido aqui na Zona Sul, Jardim Paulista. Vai a pauta: defesa das conquistas democráticas, que é o que nós estamos tratando aqui no programa. Organização sindical e política dos trabalhadores, também depende da democracia. E indicação pela plenária da direção do movimento sindical estadual do PDT, ou por função profissional, estarei lá, espero estar presente, acompanhando e cobrindo. O Eduardo me avisa que temos uma entrevista, uma externa, né? E a externa, se não me engano, é com o Índio, que é isso? É o Índio que é da Intersindical. Vamos lá. Tem Juruna e Índio aqui no programa hoje, veja só. O Juruna, mas acho que o Índio deve ser Terena. Vamos ver a cara dele se é Terena. Índio, vocês, mesmo antes da criação da entidade, vocês já lutavam contra a terceirização? A partir do momento que o Sandro Mabel apresentou o PL 4330 e particularmente a partir de 2011, essa nossa ação se intensificou, principalmente através da criação do Fórum Nacional dos Trabalhadores Ameaçados pela Terceirização, que congrega centrais, entidades do mundo do trabalho, do mundo jurídico, e a Intersindical faz parte desse fórum ainda antes da gente se constituir enquanto central. Hoje as centrais, as entidades aí dos trabalhadores estão unidas nessa luta? Há uma grande unidade em torno de inúmeras organizações. Houve centrais que, num momento, teve uma posição diferente e parece que agora está ajustando isso. Na nossa opinião, é muito importante unir todos os trabalhadores para derrotar esse projeto que só interessa às empresas, só interessa aos patrões e traz imensos prejuízos aos trabalhadores, à imensa maioria da população brasileira. Desde 2011, havia uma ofensiva no Congresso Nacional para ela ser votada. A atividade das centrais dos sindicatos vem conseguindo barrar. Nós não conseguimos, agora em abril desse ano, eles votaram na Câmara, mas nós vamos intensificar no Senado para impedir e para derrotar esse projeto no Senado Federal.
Muito bem, obrigado. Reportagem excelente. Parabéns, Donizete. Parabéns ao Edu que editou a matéria. Donizete foi o repórter que fez a matéria. E falou o Índio sempre com um discurso muito articulado. O Índio é uma pessoa boa assim de lidar. Eu gosto muito do jeito dele. Ô Juruna, você citou aqui das vantagens da democracia. Nosso programa de hoje tem um eixo. Esse eixo fala da relação construtiva entre sindicalismo e democracia e sindicalismo, apontando para o fato de que essa relação traz ganho para os trabalhadores, ganho para o movimento sindical e ganhos para a sociedade. Você citou aqui a Constituição como um resultado da democracia, a derrota da lei de greve, o fim dos decretos de arrocho salarial, o direito do movimento sindical se organizar e negociar com o patrão. Agora nós temos a lei de participação no lucros e resultados, PLR. Houve, agora no governo Lula, a legalização das centrais sindicais. Também, em entendimentos com o governo, o sindicalismo conseguiu uma política de aumento real para o salário mínimo, que beneficia 48 milhões de brasileiros. Não é pouca gente, é mais que muitos países juntos. E que mais que você relaciona como conquista efetiva da democracia, assim, que você acha que vale ressaltar para os que estão nos escutando? Eu creio que é importantíssimo também, Franzinho, divulgar o fato de que nós temos muitas prefeituras que fazem o chamado orçamento participativo, né? Organização nos bairros, onde os cidadãos e cidadãs daquela cidade debatem onde nós vamos gastar o dinheiro, né? Na saúde, na educação, no saneamento básico, na previdência. Quer dizer, é importante você ter elementos assim de discussão que possam garantir a participação dos trabalhadores. Uma outra coisa que eu colocaria, que em outros países existem já, é você ter a organização no local do trabalho, né? Chamada seção sindical, comitê de fábrica, comitê sindical, o delegado sindical, uma representação lá dentro do local do trabalho que negocia direto com o empresário, coordenado pelo sindicato, é claro, não é? Mas que hoje nós não temos isso. Então tem várias conquistas, eu acho que nós devemos avançar. Eu creio que essas experiências que temos, eu vi ali a companheira falando do encontro que vai ter do pessoal do McDonald's, né? Vai vir um pessoal dos Estados Unidos para cá, sindicalistas que se organizam lá. Então toda essa relação de conhecimento e experiência de outros países é fundamental para a gente cada vez mais avançar a democracia. Eu volto a repetir, democracia não é só votar no dia 3 de outubro e depois no segundo turno. Democracia é você participar da sua entidade, do seu partido, do seu sindicato, da associação de moradores, das associações em gerais, né? Da defesa do negro, defesa das mulheres. Quer dizer, é importante e fundamental nós temos instituições garantidas, porque a Constituição garante que você possa organizá-la e sair à rua para a discussão e para o debate. Agora, eu queria aqui, Franzinho, falar o seguinte: é importante nós deixarmos bem claro que todos têm direito a dar a sua opinião. Sim, a favor ou contra. A favor ou contra. Por isso eu acho que é fundamental a gente denunciar aquela bomba que jogaram no Instituto Lula. Entendi. Aqui não me interessa o tamanho da bomba, não me interessa se ferir alguém. O que me interessa é que ela foi jogada numa instituição que tem opinião e opinião de um ex-presidente da República. Então é fundamental que nós tenhamos a possibilidade de fazer essa denúncia e garantir para que qualquer um tenha espaço de dizer o que pensa, sem ferir a Constituição, é claro, mas que possa defender a sua ideia mais conservadora, mais moderada ou mais radical, não há problema. O que interessa é que o espaço democrático seja permitido sem agressões verbais ou sem agressões de violência. Muito bem, obrigado, Juruna. Volto aqui com a nossa Ariane Soares, que vai colocar mais uma pergunta de um, digamos, telespectador, um internauta, na verdade. Ariane, mas depois você também explica como é que as pessoas fazem para assistir após o programa. Nós estamos fazendo o programa ao vivo. E depois, se eu quiser assistir à meia-noite, se eu quiser assistir amanhã às 4 horas da tarde, como é que faz? Você que nos assiste pode acessar o YouTube no canal AllTV, ALL-TV, AllTV. Você pode acessar lá que o programa ele fica disponível logo após o acontecimento aqui. A próxima pergunta é de Leonardo Severo. Ele é assessor da Secretaria de Relações Internacionais da CUT. Mandou a pergunta aqui por e-mail, Franzin e Juruna. Vamos lá. Juruna, para você que é um sindicalista histórico, atuante em várias frentes, qual é o efeito prático da unidade das centrais na vida dos trabalhadores? Bem, meu abraço ao Severo. Aliás, tem que buscar o livro dele, que ele lançou um livro importantíssimo, né, sobre a Guatemala.
A Sierra Guatemala. Isso, é importantíssimo para conhecer a experiência de outros países. Eu creio que é fundamental que nós, na democracia, possamos nos organizar como a gente quer, né? Por exemplo, nós temos hoje a Força Sindical, temos a CUT, temos a UGT, temos a Nova Central, CTB, temos várias centrais. Agora, é fundamental que nós tenhamos unidade de ação em torno de bandeiras comuns. Eu acho que é fundamental nós termos essa experiência. Já tivemos lutas unitárias que garantiu, como você falou bem aqui, a lei do salário mínimo, não é? Nós tivemos lutas aqui em que metalúrgicos da CUT, metalúrgicos da Força se uniram em torno de campanhas salariais, né? Então é fundamental que as centrais sindicais, mesmo estando organizadas em suas instituições, elas trabalhem também a unidade de ação. É claro que nem sempre dá para fazer junto, às vezes não dá, mas por isso que a democracia permite que você faça aquilo que você pensa também. Mas para os trabalhadores, quanto mais as centrais estiverem juntas numa bandeira unitária, eu creio que seja fundamental para conversar com o governo, para conversar com os empresários e, mais do que isso, para organizar as mobilizações, organizar as greves, organizar aquilo que interessa aos trabalhadores. E, mais do que isso, fundamental porque financeiramente você junta esforço também, porque você junta militantes, você junta o carro de som, você junta o jornal, sim, sim, né? Então você divide aquilo que seja a infraestrutura necessária para a ação que você queira desenvolver. Perfeito. Juruna, obrigado. Eu quero depois, nós vamos chamar o intervalo, mas já vou deixar no ar a seguinte questão. Ontem, dia 5, hoje é dia 6 de agosto, alguns ministros do governo se reuniram com as centrais sindicais aqui em São Paulo. Eu queria saber que efetividade tem essa reunião de ministros com as centrais, se isso é mais na área da política, ou se tem algum resultado concreto daqui para frente. Mas depois você responde após o intervalo. Posso chamar o intervalo, Edu? Vamos lá? Para mim tem sido muito importante, porque eu estou levando muita informação para a minha base. A experiência tem sido muito boa, estou interagindo com outras pessoas de outros estados, de outras cidades. É um curso muito bom, está sendo muito bem aproveitado, tá? Tanto para nós levar a experiência dos demais de outros estados, adquirir conhecimento e adquirir experiências com os outros colegas que estamos conhecendo aqui nesse curso de qualificação. Esses cursos que está sendo promovido aí pela CNTI da região Sudeste, com o apoio da Nova Central, de extrema importância, porque nós precisamos que os trabalhadores que se transformam em dirigente sindical estejam efetivamente capacitados para fazer o enfrentamento do dia a dia, as negociações com o setor empresarial, que via de regra estão sempre muito bem assessorados, e o trabalhador precisa fazer esse enfrentamento, ter conhecimento da situação econômica do país, da categoria, para poder dialogar e arrancar benefícios para os trabalhadores. Muito bem, voltamos com o repórter sindical O Mundo do Trabalho no Ar, hoje aqui na OTV, ao vivo, recebendo João Carlos Gonçalves Juruna, secretário-geral da Força Sindical, metalúrgico, diretor do Sindicato Metalúrgico de São Paulo e também ativista, militante do PDT e torcedor, ilustre torcedor do Santos. Juruna, como eu disse antes do intervalo, ontem, dia 5, alguns ministros aqui do governo federal se reuniram com as centrais sindicais na cidade de São Paulo. Houve uma reunião, se não me engano, na sede da UGT, no centro. Você acompanhou essa reunião, se não acompanhou, do que ela tratou e qual a efetividade que ela vai ter para o sindicalismo? A reunião foi no escritório da presidência, ali na Avenida Paulista, no Banco do Brasil. Vieram os ministros Miguel Rosseto, o ministro Manuel Dias do Trabalho e o ministro da Previdência, o Gabas, né? Foi mais uma avaliação do primeiro semestre, no sentido de dizer para o governo, dizer para os ministros que durante esse semestre não teve uma coisa palpável aos trabalhadores, né? Então foi fundamental essa conversa para a gente
dizer, claro, sobre a questão da crise, falamos sobre a crise, as demissões, falamos sobre a mudança da Previdência em relação ao fator 85-95, que leva em conta a idade e o tempo trabalhado, não é? Tempo de contribuição, e falamos também do salário mínimo que foi aprovado, né? Aquela lei que foi conquistada pelas centrais, mas os aposentados exigem mudanças na correção daqueles que ganham acima de um salário mínimo. E que mudanças são essas, Juruna? Mudanças no sentido de repor perdas que aconteceram ao longo da data. Perdas assim, porque a inflação digamos assim, é corrigida, mas nós temos um problema com os aposentados, as pessoas de mais idade, porque o gasto deles são gastos diferenciados da população. É com remédio, é com tratamentos, com operações, com necessidades, digamos assim, diferentes de todo o conjunto da sociedade. Então seria importante pensar um índice que possa ajudá-los nessas questões do cálculo daquilo que foi, digamos assim, gastos durante aquele período para que ele possa repor depois, né? Então essa foi a discussão. Discutimos também sobre o fundo de garantia, que terça-feira vai a voto, né? Ou pelo menos está marcado a votação. Sim. O fundo de garantia hoje ele rende menos do que a poupança, né? Nosso companheiro Paulinho, do Solidariedade, mais 2 deputados federais apresentaram uma proposta para ser votada, onde o fundo de garantia será corrigido pelo índice da poupança. Então, com isso, o trabalhador acaba ganhando mais, digamos assim, naquilo que está depositado. Hoje rende 3% mais TR, isso é muito pouco e acaba perdendo, digamos assim, em valor. Então é importante que nós pensemos nessas questões e estejamos lá. Na terça-feira, vários sindicalistas estarão em Brasília para fazer com que seja votado aquilo que nos interessa. Ô Juruna, e haverá a próxima reunião entre o governo, centrais e com base no que foi tratado agora? Isso. Então, primeiro é isso que eu falei. Tem questões que estão em debates no Congresso Nacional. Então, tem que ter uma articulação do governo e as centrais sindicais para que haja uma negociação de propostas. Se não, vai ser o debate lá no Congresso Nacional com os deputados federais e com o Senado, e com os senadores. E a outra questão foi uma pauta mais abrangente sobre o desenvolvimento do país, né? O desemprego está aumentando, fábricas fechando, né? Juros subindo, então é necessário a gente repensar o desenvolvimento do nosso país, que tem fechado muitas empresas, fechado muitos locais de comércio e perdido o emprego. Então, agora em janeiro, no dia 12 de setembro, vai ser instaurado um fórum de debates, um fórum tripartite, que a gente fala porque participam trabalhadores, empresários e o governo, para que a gente possa buscar, digamos assim, entendimentos. Na crise, Franzinho, eu acho que é fundamental a gente não ficar apenas degladiando entre eu contra o empresário contra o governo, ou eu contra o governo, ou contra o partido. Saídas, né? Tem que buscar saídas, porque o povo está lá embaixo perdendo salário, perdendo o emprego. Então é importante a gente repensar a solução da crise. Porque, vamos afirmar aqui, a crise interessa a alguém, né? Interessa a outros países, interessa ao capital financeiro que está ganhando com os juros altos. Quer dizer, numa crise, com certeza você tem que se deparar com vitórias de um lado. E nós estamos vendo que esse lado não está sendo dos trabalhadores. Então vai ser fundamental essa discussão e, claro, toda discussão requer também organização, requer mobilização e, com certeza, o trabalhador, a trabalhadora vai ser convidado pelo seu sindicato para participar de atos, participar de atividades na sua cidade ou no seu estado, para que a gente possa demonstrar à sociedade aquilo que queremos. Nossa pauta tem que ser trabalhista, mas nossa pauta também tem que ser ampla para o conjunto da sociedade, que possa modificar projetos econômicos, projetos sociais e assim por diante. Perfeito, Juruna. Eu quero falar com a Ariane novamente, a Ariane Soares, que é a nossa colega jornalista que nos auxilia aqui com as perguntas, com as intervenções dos telespectadores, mas antes meter o meu pitaco aqui nesse assunto que o Juruna colocou tão bem. Há uma grande luta no mundo hoje, que é uma luta estratégica. Qual é o modelo de civilização que nós queremos? Qual é o modelo de desenvolvimento que nós queremos? É um modelo que vai dar poder para o setor especulativo, para o setor rentista, ou é um modelo que valorize o setor produtivo e aí sim seja desenvolvimento e possibilidade, não de concentrar renda, mas de distribuir. Então essa é a grande luta. E se o setor produtivo for aliado do movimento sindical e o movimento sindical for aliado do setor produtivo, toda a coletividade, toda a sociedade vai ganhar. Ariane, temos mais alguma pergunta, alguma participação dos nossos internautas?
Temos participação, sim, mas antes disso, eu queria dizer a você que nos assiste que é muito fácil enviar perguntas para a gente aqui. Vocês têm vários meios aí pelo chat, que fica aí à direita da sua tela, ou você manda pergunta para o e-mail repórter@agenciasindical.com.br ou para o WhatsApp. O WhatsApp está aqui comigo. É fácil, é 011 99737 0067. Grave 9737 0067. A próxima pergunta aqui é do taxista Caio Martiliani. Ele mora na região de Pinheiros. E a pergunta é a seguinte: percebo que você está sempre atuante nas mídias sociais e ligado às novidades tecnológicas. O que você acha do aplicativo Uber, que tem sido motivo de grande polêmica para os taxistas? Ele será algum alvo de desemprego? Eu acredito o seguinte, que essa nova tecnologia, o problema do Uber, nós temos o 99, que é o aplicativo que ajuda, por exemplo, a buscar o taxista. Quer dizer, o instrumento em si, ele não é negativo, o instrumento é positivo, né? Agora, no caso do Uber, o problema dele é que não existe, Franzinho e companheiro que perguntou, não existe uma regulamentação de como que vai ser essa atividade. Isso acaba desregulamentando o trabalho. Acaba desregulamentando aquilo que já foi acordado com os taxistas da cidade, com regras, com impostos, né? Com o tipo de táxi que vai ter, pontos, o uso do aplicativo 99 ou outros aplicativos que existem. Então, eu sinto que o Uber ele acaba desregulamentando o que já existe. Ele pode ser positivo se ele for regulamentado e não prejudicar uma categoria ou outra, porque os outros também estão trabalhando no Uber. Mas o que me interessa é ter regras que possam ser, digamos assim, pactuadas e não acabe trazendo, no caso que estamos acontecendo aqui em São Paulo e em várias cidades do nosso país, acaba prejudicando os taxistas, né, que pagam os seus impostos, que compram os seus equipamentos, que trabalham duro na nossa cidade e nas demais cidades do país, vem um aplicativo que acabe prejudicando. Quando eu falo aplicativo, não é ele que eu quero dizer o sistema que está desregulamentado no nosso país. Muito bem. Só tem um aplicativo de celular que é arrupiante, como diria o amigo meu, Chicão, lá dos Metais de Guarulhos. Uma vez o Bahia entrevistou eles e eles fizeram uma ação de solidariedade com uma cidade do Nordeste, onde havia muita seca. Aí o Bahia perguntou, o Maurício Bahia, ele ô Chicão, como é que está a situação lá em tal lugar? Ele, rapaz, essa coisa lá está arrupiante. Então, uma coisa que me arrupia é quando eu entro no táxi e ele liga o GPS. Aí eu fico, meu Deus do céu. Aí eu sei que o caminho vai ser mais longo. Mas, Juliana, muito bem colocada a sua a resposta, porque nós não podemos ser contra as tecnologias. As tecnologias chegam para ajudar a vida de todos nós. Olha, nós estamos fazendo a TV na internet. Quando é que a gente podia imaginar isso? No tempo da TV preto e branco, que punha ainda um pedaço de bombril lá na ponta da antena para ver se pegava direito. Então, as tecnologias ajudam. Agora, o que nós não podemos deixar acontecer é que a tecnologia seja apropriada por uma minoria em torno dos seus privilégios, seus benefícios, e aí uma categoria de trabalhadores saia prejudicada. Só para completar na questão do taxista, o Sindicato dos Taxistas é filiado à Força Sindical. Eles fizeram manifestações contra essa atividade que está sendo implementada aqui em São Paulo, né? Nós ajudamos com carro de som, fomos lá, ativistas nossos foram lá na Assembleia deles, então nós estamos apoiando os taxistas de São Paulo a buscar meios de regulamentar o Uber para que não seja uma concorrência desleal. Há duas coisas que irritam sobremaneira os taxistas de São Paulo hoje. O Uber e a ciclovia. A ciclovia. Você entra no táxi, o táxi já começa a xingar a ciclovia. Júnior, nós temos agora, e pessoas, amigos e amigas que nos assistem, agora temos uma parte da memória sindical, chamado Arquivo Sindical, que são matérias que a agência sindical vem produzindo ao longo desses anos todos, e estão lá no arquivo, no YouTube, e a gente aproveita para mostrá-las aqui no nosso Repórter Sindical. Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Quem não conhece a história, não dá para fazer sindicalismo. É preciso que você conheça aquelas lutas, que eu diria heróicas mesmo, de muitos companheiros. E nessa luta atual, os instrumentos de luta que você tem hoje, no sindicalismo, são os mesmos, exatamente os mesmos de 150 anos atrás. O golpe de 64, o golpe militar, ele foi um golpe eminentemente antidemocrático e antissindical.
E então ele significou um verdadeiro terremoto para a organização sindical brasileira. Garantida e mantida a estrutura sindical do movimento, houve uma troca por perseguição, prisão, etc., de toda a direção sindical. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje com o João Carlos Gonçalves Juruna, secretário-geral da Força Sindical e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Juruna, a matéria que apareceu ali é da Conclate, 1º de junho de 2010? Acho que foi 2010. Era uma manhã muito fria, garoenta. Você estava lá no Pacaembu? Estava lá, ajudei a organizar. E essas duas figuras que apareceram aí, João Guilherme Vargas Neto e Hugo Pérez, tem história, né? Com certeza, Hugo Pérez foi o que organizou o primeiro conclate no nosso país. Foi o homem que foi lá no gás e falou, não, nós vamos fazer a nossa. Porque os empresários tinham já organizado a deles, né? O congresso da classe trabalhadora, né? Da classe produtiva, melhor dizendo. Aí o Hugo mais os nossos dirigentes da época foram no governo militar e falaram, nós vamos fazer o nosso. E o nosso primeiro foi lá na Praia Grande, né, onde a gente fez o primeiro debate de pautas, né, que nos ajudaram a implementar naquele momento. E você participou da Conclate, da primeira? Não participei, porque naquela época eu era da oposição e teve a eleição no sindicato, né? Certo. Eu fui convidado até pela diretoria para fazer parte dos companheiros que iriam representar o Sindicato Metalúrgico de São Paulo. Eu trabalhava na Vilares. Mas aí nós preferimos fazer uma chapa com a oposição. Certo. Aí acabamos perdendo e acabei não indo. Agora, aquela Conclate, ela foi também, eu citei a Constituição como um marco, um divisor de águas da história democrática brasileira. Aquela primeira Conclate, a segunda também foi importante, mas aquela primeira também foi um divisor de água, não foi? Foi fundamental, porque naquele momento foi um reaglutinamento dos trabalhadores, primeiro. Segundo, apontou para a construção de central sindical. Né? Porque normalmente a gente é organizado assim por sindicatos da categoria metalúrgica, a Federação dos Metalúrgicos, a Confederação dos Metalúrgicos, mas não havia ligação entre sindicato de comerciários, sindicato da saúde, sindicato de gráfico. Então a conferência, a Conclate, ajudou a buscar uma unidade entre os sindicatos, formando a central sindical. No primeiro momento apontamos uma central única de trabalhadores, mas depois não foi possível, aí começamos a organizar várias entidades. Hoje nós temos 6 entidades fortes no nosso país, além de outras que existem também e participam das lutas também, tem sindicatos importantes, mas reconhecido pela lei, conforme diz o Congresso Nacional, nós temos 6 entidades sindicais mais fortes, que são, na ordem, a CUT, a Força Sindical, a UGT, a Nova Central, a CTB e a CSB. Perfeito. João Carlos Gonçalves Juruna, no momento em que nós estamos fazendo aqui o programa, setores da sociedade debatem a possibilidade de impeachment da presidente Dilma. Nós já passamos por um impeachment do Collor, uma tentativa, porque na verdade ele renunciou, e aquilo mergulhou o país numa crise desgraçada, quer dizer, já vinha numa crise e agravou muitíssimo a crise, segundo a minha avaliação, e gerações de brasileiros pagaram um preço por ter uma desestabilização do regime democrático, troca de governo, mexe em tudo, etc. Eu queria saber da sua parte, como é que você vê esse debate sobre o impeachment? E como é que um dirigente sindical que tem fé no seu mandato, que tem firmeza no seu mandato, que tem responsabilidade no seu mandato, deve tratar a questão do impeachment? Olha, o impeachment ele está previsto na Constituição brasileira. Né? Nós já tivemos o impeachment aqui do governo Collor na época, né? E foi gozado não, foi uma coisa assim dramática, porque não havia provas contra ele. Né? O que eu quero dizer com isso? Aí o que aconteceu? Descobriram um carrinho lá, Elba. No fim ele foi, digamos assim, absolvido. Quer dizer, o impeachment também tem a questão não só do fato em si que você tem que ter para poder pedir o impeachment, né? Aquilo que a presidente possa ter feito de mal feito como presidente, para você requerer o impeachment. Agora, é um instrumento que não deve ser usado assim como se fosse um golpe, como se fosse uma atividade, porque
a pesquisa está dizendo que ela está mal, que o povão não quer mais ela, que agora vamos ter novas eleições, por exemplo. Isso também é grave, né? Hoje, por exemplo, estão falando, vamos fazer umas outras eleições. Como outra eleição? Nós temos regras. Foi eleito por 4 anos. Se está ruim, se a oposição acha que está ruim, tem que buscar compor, tem que buscar como que vamos fazer para que todos possam sair dessa crise. Não basta só ficar atirando pedra contra isso. É importante que nós, sindicalistas, participemos ativamente dessas questões do debate político atual, porque nós podemos estar apostando num caminho que pode ser pode nos prejudicar no futuro. Porque você quebra regras, você quebra a estabilidade democrática e você acaba prejudicando o seu país no contexto internacional. Então é fundamental participar dos debates sobre essa questão, que seja cumprido as regras, né? Que não seja um jogo de futebol, você põe regra, né? Meio tempo, 45 minutos, assim por diante, um juiz. Então, na vida tudo tem regras e mesmo na democracia tem regras. Então não basta, eu acho que fazer a propaganda anti-Dilma, eu acho que ela está pisando na bola com os trabalhadores, com a sociedade, porque o seu programa de governo é um programa que tem prejudicado os trabalhadores, mas eu acho que não cabe a nós pedir o impeachment sem ter, digamos assim, uma questão concreta. Né? Se tiver uma questão concreta, que se apresente. Perfeito. Bom, nós chegamos ao fim, o Eduardo está me dizendo aqui, encerrou, já diz encerra. Então eu quero agradecer muitíssimo ao João Carlos Gonçalves Juruna, dirigente sindical lúcido, que tem a cabeça no lugar, que tem compromissos com o Brasil, com os trabalhadores, com a democracia, com a nação brasileira. Muitíssimo obrigado, Juruna. Muitíssimo obrigado ao Donizete, ao Sérgio, que trabalha aqui na emissora, e outros companheiros que trabalham aqui, a nossa Ariane Soares, muitíssimo obrigado. Espero termos feito um bom programa de televisão, tratando do mundo do trabalho, e na quinta-feira que vem voltamos com um novo repórter sindical, O Mundo do Trabalho no Ar. Muitíssimo obrigado, um forte abraço a todos e a todas. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, O Mundo do Trabalho no Ar.